Oscar Wilde, O Gigante Egoísta. Todas as tardes, ao regressar da escola, costumavam as crianças a brincar no jardim do gigante. Era um jardim amplo e belo, com macio e verde gramado. Aqui e ali, por sobre a relva, erguiam-se lindas flores, como estrelas, e havia 12 pessegueiros que, na primavera, floresciam, em delicados botões, cor-de-rosa e pérola, e no outono davam saborosos frutos. Os pássaros pousavam nas árvores e cantavam tão suavemente que as crianças costumavam parar seus brinquedos a fim de ouvi-los. "Como somos felizes aqui!" gritavam uns para os outros. Um dia o gigante voltou. Tinha ido visitar seu amigo, o ogre de Cornualha, e ali vivera com ele durante 7 anos. Passados os 7 anos, dissera tudo quanto tinha a dizer, pois sua conversa era limitada, e decidiu voltar para seu castelo. Ao chegar, viu as crianças brincando no jardim. "Que estão vocês fazendo aqui?" gritou ele, com voz bastante ríspida, e as crianças puseram-se em fuga. "Meu jardim é meu jardim", disse o gigante. "Todos devem entender isto, e não consentirei que nenhuma outra pessoa senão eu brinque nele." Construiu um alto muro cercando-o e pôs nele um cartaz: "É proibida a entrada. Os transgressores serão processados." Era um gigante muito egoísta. As pobres crianças não tinham agora lugar onde brincar. Tentaram brincar na estrada, mas a estrada tinha muita poeira e estava cheia de pedras duras, e isto não lhes agradou. Tomaram o costume de vaguear, terminadas as lições em redor dos altos muros, conversando a respeito do belo jardim, por ele cercado. "Como éramos felizes ali", diziam uns aos outros. Depois chegou a primavera, e por todo o país havia passarinhos e florinhas. Somente no jardim do gigante egoísta reinava ainda o inverno. Os pássaros, uma vez que não havia meninos, não cuidavam de cantar nele e as árvores esqueciam-se de florescer. Somente uma bela flor apontou a cabeça dentre a relva, mas, quando viu o cartaz, ficou tão triste por causa das crianças que se deixou cair de novo no chão, voltando a dormir. Os únicos que se alegraram foram a neve e a geada. "A primavera esqueceu-se deste jardim", exclamaram, "de modo que viveremos aqui durante o ano inteiro." A neve cobriu a relva com seu grande manto branco, e o gelo pintou todas as árvores de prata. Então convidaram o vento norte para ficar com eles, e o vento veio. Estava envolto em peles e bramava o dia inteiro no jardim, derrubando chaminés. "Este lugar é delicioso", dizia ele. "Devemos convidar o granizo a fazer-nos uma visita."
de modo que o granizo veio. Todos os dias, durante 3 horas, rufava no telhado do castelo, até que quebrou a maior parte das ardósias, e depois punha-se a dar voltas loucas no jardim, o mais depressa que podia. Trajava de vinzento, e seu hálito era frio como gelo. Não posso compreender por que a primavera está demorando tanto a chegar, disse o gigante egoísta, ao sentar-se à janela e olhar para fora, para seu jardim frio e branco. Espero que haja uma mudança de tempo. Mas a primavera nunca chegou, nem tampouco o verão. O outono deu frutos áureos a todos os jardins, mas ao jardim do gigante não deu nenhum. É demasiado egoísta, disse ele, de modo que havia sempre inverno ali, e o vento norte, e o granizo, e a geada e a neve dançavam por entre as árvores. Uma manhã, jazia o gigante acordado em sua casa, quando ouviu uma música deliciosa. Soava tão docemente a seus ouvidos que pensou que deviam ser os músicos do rei, que iam passando. Era, na realidade, apenas um pequeno pintarroxo, que cantava do lado de fora de sua janela. Mas já fazia tanto tempo que não ouvia ele um pássaro cantar em seu jardim, que lhe pareceu aquela mais bela música do mundo. Então o granizo parou de bailar por cima da cabeça dele. O vento norte cessou seu rugido e delicioso perfume chegou até ele pela janela aberta. Creio que chegou por fim a primavera, disse o gigante, saltando da cama e olhando para fora. Que viu ele? Viu um espetáculo maravilhoso. Por um buraco feito no muro, as crianças tinham se introduzido no jardim, encarapitando-se nas árvores. Em todas as árvores que conseguia ver, achava-se uma criancinha. E as árvores sentiam-se tão contentes por ver as crianças de volta, que se haviam coberto de botões e agitavam seus galhos gentilmente por cima das cabeças das crianças. Os pássaros revoloteavam e chileavam com deleite, e as flores riam apontando as cabeças por entre a relva. Era um belo quadro. Apenas em um canto ainda havia inverno. Era o canto mais afastado do jardim, e nele se encontrava um menininho. Era tão pequeno que não podia alcançar os galhos da árvore e vagava em redor, chorando amargamente. A pobre árvore estava ainda coberta de geada e neve, e o vento norte soprava e rugia por cima dela. Sobe, menino, dizia a árvore, inclinando seus ramos o mais baixo que podia. Mas o menino era demasiado pequenino, e ao contemplar o gigante, aquela cena, seu coração enterneceu-se. Como tenho sido egoísta, disse. Agora estou sabendo por que a primavera não vinha cá. Vou colocar aquele pobre menininho no alto da árvore e depois derrubarei o muro, e meu jardim será para todo o sempre o lugar de brinquedo para os meninos. Sentia-se deveras muito triste pelo que tinha feito, de modo que desceu as escadas e abriu a porta de entrada bem devagarinho, saindo para o jardim. Mas, quando as crianças o viram, ficaram tão atemorizadas que saíram todas a correr, e o jardim voltou a ser como no inverno. Somente o menininho não correu, pois seus olhos estavam tão cheios de lágrimas que não viram o gigante chegar. E o gigante deslizou por trás dele, apanhou-o delicadamente com a mão e colocou-o no alto da árvore. E a árvore imediatamente abriu-se em flor, e os pássaros chegaram e cantaram nela pousados. E o menininho estendeu seus 2 braços, cercou com eles o pescoço do gigante e beijou-o.
E as outras crianças, quando viram que o gigante já não era mau, voltaram correndo, e com eles veio também a primavera. O jardim agora é de vocês, criancinhas, disse o gigante, que pegou um grande machado e derrubou o muro. E quando as pessoas iam passando para a feira ao meio-dia, encontraram o gigante a brincar com as crianças, no mais belo jardim que jamais haviam visto. Brincaram o dia inteiro e à noitinha dirigiram-se ao gigante para despedir-se. Mas onde está o companheirinho de vocês? Perguntou. O menino que eu pus na árvore. O gigante gostava mais dele porque o havia beijado. Não sabemos, responderam as crianças. Foi-se embora. Devem dizer-lhe que não deixe de vir amanhã, disse o gigante. Mas as crianças responderam-lhe que não sabiam onde ele morava e nunca o tinham visto antes. E o gigante sentiu-se muito triste. Todas as tardes, quando as aulas terminavam, as crianças chegavam para brincar com o gigante. Mas o menininho, de quem o gigante gostava, nunca mais foi visto de novo. O gigante mostrava-se muito bondoso para com todas as crianças. Contudo, tinha saudade de seu primeiro amiguinho e muitas vezes a ele se referia. Como gostaria de vê-lo, costumava dizer. Os anos se passaram e o gigante foi ficando muito velho e fraco. Não podia mais tomar parte nos brinquedos, de modo que se sentava numa grande cadeira de braços e contemplava o brinquedo das crianças e admirava seu jardim. Tenho belas flores em quantidade, dizia ele, mas as crianças são as mais belas flores de todas. Numa manhã de inverno, olhou de sua janela enquanto se vestia. Não odiava o inverno agora, pois sabia que era apenas a primavera adormecida e que as flores estavam descansando. De repente, esfregou os olhos, maravilhado, e olhou e tornou a olhar. Era realmente uma visão maravilhosa. No canto mais afastado do jardim, via-se uma árvore toda coberta de alvas e belas flores. Seus ramos eram cor de ouro e frutos prateados pendiam deles, e por baixo estava o menininho que ele amara. O gigante desceu as escadas a correr, com grande alegria, e saiu para o jardim. Atravessou correndo o gramado e aproximou-se da criança, e quando chegou bem perto dela, seu rosto ficou vermelho de cólera, e perguntou: quem ousou ferir-te? Pois nas palmas das mãos da criança viam-se as marcas de 2 cravos e as marcas de 2 cravos nos pequeninos pés. Quem ousou ferir-te? Gritou o gigante. Dize-me para que eu possa tirar minha grande espada e matá-lo. Não, respondeu o menino. São estas as feridas do amor. Quem és? Perguntou o gigante, sentindo-se tomado de um grande respeito e ajoelhando-se diante do menininho. E o menino sorriu para o gigante e disse: Tu me deixaste brincar uma vez em teu jardim. Hoje virás comigo para o meu jardim, que é o paraíso. E quando as crianças chegaram correndo naquela tarde, encontraram o gigante morto sob a árvore toda coberta de alvas flores. O amigo dedicado. Certa manhã, o velho rato d'água pôs a cabeça fora do buraco. Tinha os olhos redondos muito vivos e uns duros bigodes cinzentos, e sua cauda parecia um comprido elástico negro. Os patinhos estavam nadando na lagoa, semelhantes a um bando de canários amarelos. E sua mãe, toda branca, com patas vermelhas, esforçava-se por ensinar-lhes a manter a cabeça dentro d'água.
Vocês nunca poderão frequentar a boa sociedade, se não aprenderem a manter a cabeça dentro d'água, dizia-lhes. E, de vez em quando, lhes mostrava como devia ser feito. Mas os patinhos não prestavam atenção alguma a ela. Eram tão jovens que não sabiam que vantagens existem nisso de frequentar a sociedade. Que criaturas desobedientes! Exclamou o velho rato d'água. Mereciam realmente afogar-se. Nada disto, replicou a pata. Todos têm de ter a aprendizagem e nunca é demais a paciência dos pais. Ah, não tenho a menor ideia a respeito dos sentimentos paternos, disse o rato d'água. Não sou pai de família. Na verdade, nunca me casei e nunca pensei em fazê-lo. Indubitavelmente, o amor é uma boa coisa, à sua maneira, mas a amizade vale mais. Asseguro-lhe que não conheço no mundo nada mais nobre ou mais raro do que uma amizade dedicada. E diga-me, rogo-lhe, que ideia forma o senhor dos deveres de um amigo dedicado? Perguntou um pintarroxo verde, que tinha escutado a conversa, pousado em um salgueiro retorcido. Sim, é isto precisamente o que eu desejaria saber, disse a pata, e nadou para o extremo da lagoa de cabeça erguida, a fim de dar um bom exemplo a seus filhos. Pergunta tola, gritou o rato d'água, como é natural, entendo por amigo dedicado àquele que a mim se dedica. E que fará o senhor para retribuir-lhe? Perguntou o passarinho, balançando-se no ramo prateado e agitando suas asinhas. Não o compreendo, respondeu o rato d'água. Permita-me que lhe conte uma história a respeito deste assunto, disse o pintarroxo. Refere-se a mim essa história? Falou o rato d'água. Se assim for, eu a escuto, pois sou doido por ficção. É aplicável ao senhor, respondeu o pintarroxo, que abriu as asas e desceu pousando na beira do tanque, e contou a história do amigo dedicado. Era uma vez, disse o pintarroxo, um honrado rapaz chamado Hans. Era um homem verdadeiramente distinto? Perguntou o rato d'água. Não, respondeu o pintarroxo. Não creio que fosse absolutamente distinto, exceto pelo seu bom coração e pela sua cara redonda, morena e afável. Morava em uma pobre casinha de campo, sozinho, e todos os dias trabalhava em seu jardim. Em toda a região não havia jardim tão bonito como o dele. Cresciam nele cravinas, goivos, bolsas de pastor, saxífragas. Havia rosas de damasco e rosas amarelas, açafrões, cor de lilás e cor de ouro, violetas roxas e brancas. E, segundo os meses e por sua ordem, floresciam rosas silvestres e cardaminas, manjeronas e manjericões silvestres, a primavera e o íris, o narciso e o cravo vermelho. Uma flor substituía a outra, de modo que havia sempre ali coisas bonitas para ver e odores agradáveis para aspirar. O pequeno Hans tinha muitos amigos, porém o mais dedicado de todos era o corpulento Hugo, o moleiro. Na verdade, tão dedicado era o rico moleiro ao pequeno Hans, que nunca andava pelo jardim dele sem inclinar-se sobre os canteiros e colher um grande ramalhete ou um punhado de ervas doces, ou encher os bolsos com ameixas e cerejas, quando era tempo de frutas. Os amigos verdadeiros repartem tudo entre si, costumava dizer o moleiro, e o pequeno Hans balançava a cabeça e sorria, sentindo-se muito orgulhoso por ter um amigo com tão nobres ideias. Algumas vezes, na realidade, achavam os vizinhos estranho que o rico moleiro nunca desse nada em retribuição ao pequeno Hans. Embora possuísse centenas de sacos de farinha armazenados em seu moinho, 6 vacas leiteiras
e um grande rebanho de carneiros com muita lã. Mas Hans nunca se preocupava com essas coisas e nada lhe dava maior prazer do que escutar todas as coisas maravilhosas que o moleiro costumava dizer a respeito da solidariedade dos verdadeiros amigos. De modo que cultivava o pequeno Hans o seu jardim. Na primavera, no verão e no outono, sentia-se muito feliz. Mas quando chegava o inverno e não tinha nem frutos nem flores que levar ao mercado, padecia muito frio e muita fome, e muitas vezes tinha de ir para a cama sem qualquer refeição, a não ser umas peras secas ou algumas nozes duras. Também, no inverno, ficava extremamente solitário, uma vez que o moleiro nunca ia vê-lo então. Não está bem que eu vá ver o pequeno Hans. Enquanto duram as neves, costumava o moleiro dizer à sua mulher, pois quando as pessoas se acham em apuros, devem ser deixadas sozinhas e não serem incomodadas com visitas. Esta é, pelo menos, minha opinião a respeito da amizade, e estou certo de que é uma opinião bem acertada. Por isso esperarei que a primavera chegue e então irei visitá-lo, podendo ele dar-me um grande cesto de primaveras, coisa que bastante o alegrará. És realmente bastante solícito para com os outros, respondia-lhe a mulher, sentada em sua cômoda cadeira de braços, junto a um bom fogo de pinheiro. És realmente bastante solícito. É um verdadeiro prazer ouvir-te falar a respeito da amizade. Estou certa de que o próprio senhor cura não poderia dizer coisas tão belas como tu, embora viva numa casa de 3 andares e use um anel de ouro no dedo mindinho. Mas não poderíamos convidar o pequeno Hans a vir aqui? Perguntava o filho mais novo do moleiro. Se o pobre Hans se acha em apuros, dar-lhe-ei a metade de minha sopa e lhe mostrarei meus coelhos brancos. Que menino bobo és tu, gritou o moleiro. Na verdade, não sei para que serve mandar-te à escola. Parece que não aprendes nada. Ora, se o pequeno Hans viesse aqui e visse nosso ardente fogo, nossa boa ceia e nossa grande barrica de vinho tinto, poderia sentir inveja. E a inveja é uma coisa terrível, que deita a perder os melhores caracteres. Não permitirei certamente que o caráter de Hans venha a ser prejudicado. Sou seu melhor amigo e velarei sempre por ele, e terei todo o cuidado em não expô-lo a nenhuma tentação. Além disso, se Hans viesse aqui, poderia pedir-me que lhe desse fiado, um pouco de farinha, e isto eu não poderia fazer. A farinha é uma coisa e a amizade é outra, e não devem ser confundidas. Ora, estas duas palavras escrevem-se de maneira diferente e significam coisas completamente diferentes. Toda a gente pode ver isto. Como falas bem, disse a mulher do moleiro, servindo-lhe um copázio de cerveja quente. Sinto-me até como que adormecida, o mesmo que se estivesse na igreja. Muita gente age bem, replicou o moleiro. Muito poucos, porém, sabem falar bem, o que mostra que falar é das duas coisas a mais difícil, bem como a mais bela das duas. E olhou severamente por cima da mesa para seu filho, que se sentiu tão envergonhado que baixou a cabeça, ficou totalmente vermelho e começou a chorar dentro de seu chá. Contudo, era tão jovem que não se podia deixar de desculpá-lo. É este o fim da história? Perguntou o rato d'água. De certo que não, respondeu o pinta-roxo. Isto é o começo. Então, está você muito atrasado com relação à sua época, replicou o rato d'água. Hoje em dia, todo bom contador de histórias começa pelo fim. Depois passa para o começo e conclui com o meio. Este é um novo método,
Ouvi tudo isto outro dia, de um crítico que estava passeando em redor da lagoa com um rapaz. Tratava do assunto magistralmente, e estou certo de que devia estar com a razão, porque usava óculos azuis e tinha cabeça calva. E, quando o rapaz fazia alguma observação, sempre respondia: bobagem. Mas rogo-lhe que prossiga com sua história. Estou gostando imensamente do moleiro. Eu mesmo possuo toda espécie de belos sentimentos, de modo que existe entre nós uma grande simpatia. Bem, disse o pinta-roxo, saltitando ora sobre uma, ora sobre outra de suas pernas. Assim que o inverno passou e as primaveras começaram a abrir suas pálidas estrelas amarelas, o moleiro disse à sua mulher que iria visitar o pequeno Hans. Ah, que bom coração tens tu! Exclamou sua mulher. Tu estás sempre pensando nos outros. Não te esqueças de levar contigo o cesto grande para trazer as flores. Depois o moleiro amarrou, umas às outras, as aspas do moinho, com uma forte corrente de ferro, e desceu a colina com o cesto nos braços. Bom dia, pequeno Hans, disse o moleiro. Bom dia, disse Hans, apoiando-se em sua enxada e sorrindo largamente. Como passaste o inverno? Perguntou o moleiro. Bem, na verdade, exclamou Hans. É muita bondade de sua parte perguntar-me isto. Muita bondade mesmo. Receio ter passado uns maus bocados, mas agora a primavera chegou e sinto-me completamente feliz. Além disto, minhas flores estão indo bem. Falamos frequentes vezes de ti durante o inverno, Hans, disse o moleiro, imaginando como estarias passando. Foi bondade do Senhor, disse Hans. Estava quase com medo de que o Senhor me tivesse esquecido. Hans, surpreende-me ouvir falar deste modo, disse o moleiro. A amizade nunca esquece. Esta é a coisa maravilhosa que nela existe, mas receio que não compreendas a poesia da vida. A propósito, como estão bonitas as tuas primaveras! Sim, estão verdadeiramente muito bonitas, disse Hans. E é para mim uma grande sorte ter tantas. Vou levá-las ao mercado e vendê-las à filha do burgomestre. E com este dinheiro comprarei outra vez o meu carrinho de mão. Comprar outra vez teu carrinho de mão? Queres dizer então que o vendeste? Mas que coisa estúpida fizeste? Bem, o fato é que fui obrigado a fazê-lo, disse Hans. Como o senhor sabe, o inverno é uma estação muito ruim para mim e, na realidade, não tinha dinheiro algum para comprar pão, de modo que vendi primeiro os botões de prata de minha roupa domingueira. Depois vendi minha corrente de prata. Em seguida vendi minha grande flauta e, por fim, vendi meu carrinho de mão. Mas vou comprar tudo de novo agora. Hans, disse o moleiro, dar-te-ei meu carrinho de mão. Não está em muito bom estado. Na verdade, um dos lados está faltando e estão um tanto torcidos os raios da roda. Mas, a despeito disso, dar-te-ei o carro. Sei que é uma grande generosidade de minha parte, e muita gente pensará que foi uma loucura extrema de minha parte desfazer-me dele, mas não sou como o resto do mundo. Creio que a generosidade é a essência da amizade. E, além disto, eu mesmo comprei um novo carrinho de mão. Sim, podes estar tranquilo, dar-te-ei o meu carrinho de mão. Bem, na verdade é muita generosidade de sua parte, disse o pequeno Hans. E sua redonda e engraçada carinha brilhou toda de prazer. Poderei facilmente consertá-lo, pois tenho um pedaço de tábua em minha casa. Um pedaço de tábua, exclamou o moleiro. Muito bem! É disto precisamente que preciso para o telhado do meu paiol. Está com uma grande brecha
e se não eu tapar, todo o trigo ficará molhado. Que felicidade teres mencionado esta tábua! É realmente de notar como uma boa ação engendra sempre outra. Deita meu carrinho de mão, e agora tu vais dar-me tua tábua. É claro que o carrinho de mão vale muito mais do que a tábua, mas a verdadeira amizade nunca repara coisas como estas. Dá-me logo a tábua, e hoje mesmo porei mãos à obra para consertar meu paiol. Sem dúvida, gritou o pequeno Hans, que foi correndo para o telheiro, donde trouxe a tábua. Não é uma tábua muito grande, disse o moleiro, examinando-a, e receio que, uma vez feito o conserto do telhado do paiol, não sobre madeira suficiente para o conserto do carrinho. Mas, é claro, isto não é minha culpa. E agora, uma vez que te dei meu carrinho de mão, estou certo de que haverás de querer dar-me algumas flores em troca. Aqui tens o cesto, procura enchê-lo completamente. Completamente? Exclamou o pequeno Hans, bastante aflito, porque o cesto era mesmo muito grande e sabia que, se o enchesse, não lhe sobrariam flores para o mercado, e estava bastante ansioso por poder resgatar seus botões de prata. Bem, na verdade, respondeu o moleiro, uma vez que te dou meu carrinho de mão, não penso que seja demasiado pedir-te algumas flores. Posso estar equivocado, mas deveria ter pensado que a amizade, a verdadeira amizade, estivesse completamente isenta de egoísmo de qualquer espécie. Meu querido amigo, meu melhor amigo, exclamou o pequeno Hans, todas as flores de meu jardim estão à sua disposição, porque me importa muito mais a sua estima que meus botões de prata. E correu a colher as lindas primaveras e a encher com elas o cesto do moleiro. Adeus, pequeno Hans, disse o moleiro, subindo de novo a colina com a tábua ao ombro e seu grande cesto na mão. Adeus, disse o pequeno Hans, que se pôs a cavar alegremente, pois estava contentíssimo por ter um carrinho de mão. Na manhã seguinte, quando estava pregando umas madressilvas no seu alpendre, ouviu a voz do moleiro que o chamava da estrada. Pulou da escada e desceu correndo o jardim, indo espiar por cima do muro. Ali estava o moleiro com um grande saco de farinha nas costas. Querido Hans, disse o moleiro, quererias levar-me este saco de farinha até o mercado? Oh, sinto muito, disse Hans, mas na verdade estou muito ocupado hoje. Tenho que pregar todas as minhas trepadeiras, tenho de regar todas as minhas flores e cegar todo o gramado. Bem, na verdade, disse o moleiro, penso que, levando em conta que vou dar-te meu carrinho de mão, é um tanto inamistoso de tua parte essa recusa. Oh, não diga isto, exclamou o pequeno Hans. Por coisa alguma do mundo haveria eu de esquecer-me de minha amizade pelo Senhor. E correu a buscar seu chapéu e partiu com um grande saco nos ombros. Era um dia muito quente e a estrada estava terrivelmente empoeirada. E antes de ter Hans alcançado o marco que indicava a 6ª milha, achava-se tão cansado que teve de sentar-se para descansar. Não obstante, continuou corajosamente seu caminho, chegando por fim ao mercado. Depois de ter esperado ali algum tempo, vendeu o saco de farinha por muito bom preço e regressou à sua casa imediatamente, porque temia encontrar algum salteador no caminho, se atrasasse muito. Foi, na verdade, um dia duro, disse Hans a si mesmo ao ir deitar-se, mas alegro-me muito por não ter recusado um favor ao moleiro, que é meu melhor amigo, e além disso vai dar-me o seu carrinho de mão. Bem cedo, na manhã seguinte, apareceu o moleiro para buscar o dinheiro da venda de seu saco de farinha, mas o pequeno Hans estava tão cansado que ainda não se havia levantado da cama. Palavra de honra, disse o moleiro,
És muito preguiçoso. Na verdade, quando penso que vou dar-te meu carrinho de mão, acho que podias trabalhar com mais ardor. A preguiça é um grande pecado e eu certamente não gostaria de que algum de meus amigos fosse preguiçoso e apático. Não te zangues se te estou falando completamente sem rodeio. É claro que não te falaria assim se não fosse teu amigo. Mas de que serviria a amizade se não se pudesse dizer claramente o que se pensa? Toda a gente pode dizer coisas encantadoras e tentar agradar e lisonjear, mas um amigo sincero diz sempre coisas desagradáveis e não receia causar pesar. Pelo contrário, se é um amigo verdadeiro, prefere isto porque sabe que assim está fazendo o bem. Sinto muito, respondeu o pequeno Hans, esfregando os olhos e tirando o barrete de dormir. Mas eu estava tão cansado que pensei que poderia ficar na cama um pouco mais e ouvir os pássaros cantarem. Sabe o senhor que sempre trabalho melhor depois de ouvir os pássaros cantarem? Bem, tanto melhor, disse o moleiro, dando uma palmadinha nas costas de Hans. Pois necessito de que venhas ao moinho assim que te tiveres vestido, para consertar para mim o telhado de meu paiol. O pequeno Hans tinha grande necessidade de ir trabalhar em seu jardim, porque havia 2 dias que não regava suas flores, mas não quis dizer não ao moleiro, que tão bom amigo era para ele. Pensa que seria inamistoso de minha parte se dissesse que tenho muito que fazer? Perguntou ele com voz humilde e tímida. Bem, realmente, respondeu o moleiro, não creio que seja demais pedir-te isto, levando em conta que vou dar-te meu carrinho de mão. Mas, sem dúvida, se recusares, eu mesmo irei fazer o trabalho. Oh, de modo algum! Exclamou o pequeno Hans, que saltou de sua cama. Vestiu-se e correu para o paiol. Trabalhou ali o dia inteiro, até o pôr do sol, e, ao crepúsculo, o moleiro apareceu para ver até que ponto tinha ele chegado. Já tapaste o buraco do telhado, pequeno Hans? Gritou o moleiro em tom alegre. Está completamente tapado, respondeu o pequeno Hans descendo da escada. Ah! Exclamou o moleiro. Não há trabalho mais delicioso do que o que se faz para outro. É certamente um grande privilégio ouvir o senhor falar, disse o pequeno Hans, sentando-se e enxugando a testa. Um grande privilégio mesmo. Creio que jamais terei tão belas ideias como tem o senhor. Oh, haverás de tê-las, disse o moleiro, mas deves esforçar-te mais. Por ora tens apenas a prática da amizade. Algum dia possuirás a teoria também. Acha realmente que eu terei? Perguntou o pequeno Hans. Não tenho dúvida alguma, respondeu o moleiro, mas agora que consertaste o telhado, farias melhor indo para casa descansar, pois quero que leves meus carneiros para pastar na montanha amanhã. O pobre Hans não se atreveu a protestar e no dia seguinte, ao amanhecer, o moleiro conduziu seus carneiros até perto da casinha de Hans, que partiu com eles para a montanha. Entre ir e voltar, passou-se o dia e, quando regressou, estava tão cansado que adormeceu em sua cadeira e só veio a acordar bem entrada, amanhã. Que delicioso tempo para trabalhar em meu jardim, disse ele, pondo-se a trabalhar imediatamente. Mas, seja como for, não teve tempo de dar uma olhadela às suas flores, pois seu amigo moleiro sempre aparecia a mandá-lo fazer recados bem longe ou pedir-lhe que o ajudasse no moinho. Algumas vezes o pequeno Hans ficava muito angustiado, receando que suas flores pensassem que ele as havia esquecido, mas se consolava ao refletir que o moleiro era o seu melhor amigo. Além disso, costumava dizer, ele vai dar-me seu carrinho de mão, e isto é um ato de pura generosidade.
E o pequeno Hans trabalhava para o moleiro, e este dizia coisas muito bonitas a respeito da amizade, coisa que Hans copiava em seu livro de notas, e que costumava reler à noite, pois era um grande estudioso. Pois bem, aconteceu que uma noite, estando o pequeno Hans sentado junto ao fogo, ouviu fortes batidas à sua porta. Era uma noite muito tempestuosa. O vento soprava e rugia em torno da casa tão terrivelmente que, a princípio, pensou ele que fosse aquele rumor apenas o da tempestade. Mas soou uma segunda pancada e depois uma terceira, mais alto do que as outras. Deve ser algum pobre viajante, disse o pequeno Hans para si mesmo, e correu para a porta. O moleiro estava no umbral, com uma lanterna numa mão e um grande bastão na outra. Querido Hans, gritou o moleiro, encontro-me em uma grande complicação. Meu menino caiu de uma escada, machucando-se, e eu vou em busca do médico. Mas ele mora tão distante e está uma noite tão ruim que acaba de ocorrer-me que seria melhor que fosses em meu lugar. Sabes que vou dar-te meu carrinho de mão, por isso estaria muito bem que fizesses alguma coisa por mim em retribuição. De certo, exclamou o pequeno Hans. Alegro-me muito que me tenha vindo procurar e partirei imediatamente. Mas o senhor devia emprestar-me sua lanterna, uma vez que a noite está tão escura que receio possa vir a cair no fosso. Sinto muitíssimo, respondeu o moleiro, mas é minha lanterna nova e seria uma grande perda se lhe acontecesse alguma coisa. Bem, não falemos mais nisso, irei mesmo sem ela, exclamou o pequeno Hans, vestindo seu grande paletó de pele, pondo na cabeça seu barrete vermelho, amarrando em torno do pescoço uma manta e saindo imediatamente. Que terrível tempestade estava desencadeada. A noite era tão negra que o pequeno Hans mal podia ver e o vento tão forte que ele dificilmente conseguia andar. Contudo, era muito corajoso e, depois de ter caminhado cerca de 3 horas, chegou à casa do doutor e bateu-lhe à porta. — Quem é? — gritou o doutor, pondo a cabeça à janela de seu quarto. — É o pequeno Hans, doutor. — E que desejas a estas horas, meu pequeno Hans? — O filho do moleiro caiu de uma escada e machucou-se, e o moleiro quer que o senhor vá lá imediatamente. — Muito bem, disse o doutor. Mandou selar seu cavalo, calçou suas grandes botas, pegou sua lanterna, desceu a escada e seguiu na direção da casa do moleiro, enquanto o pequeno Hans marchava atrás dele. Mas a tempestade tornou-se cada vez pior. A chuva caía em torrentes, e o pequeno Hans não podia nem ver por onde ia, nem acompanhar o cavalo. Afinal, perdeu-se e esteve a vagar pela charneca, que era um lugar muito perigoso, cheio como estava de profundos buracos, e o pequeno Hans caiu em um deles e se afogou. Na manhã seguinte, uns pastores encontraram seu corpo boiando em uma grande poça d'água e levaram-no para sua casinha. Toda a gente assistiu ao enterro do pequeno Hans, porque era ele muito popular, e foi o moleiro quem tomou a dianteira do funeral. Como fui seu melhor amigo, disse o moleiro, não é nada demais que eu tome o melhor lugar. De modo que pôs-se à frente do cortejo com uma longa capa preta e, de vez em quando, enxugava os olhos com um grande lenço de bolso. O pequeno Hans representa certamente uma grande perda para todos nós, disse o ferreiro, terminado o funeral, e quando estavam todos sentados confortavelmente na estalagem, bebendo vinho temperado e comendo bolos doces. Foi uma grande perda, sobretudo para mim, replicou o moleiro. Posso afirmar que fui bastante bom, comprometendo-me em dar-lhe meu carrinho de mão, e agora não sei realmente o que fazer com ele.
atravanca minha casa e está em tão mais condições que, se o vendesse, não lucraria nada. Asseguro a vocês que daqui por diante não darei nada a ninguém. A gente paga sempre com ser generoso. E então? Perguntou o rato d'água, depois de uma longa pausa. Bem, este é o fim, disse o pintarroxo. Mas o que aconteceu ao moleiro? Perguntou o rato d'água. Oh, realmente não sei, replicou o pintarroxo. E, para falar a verdade, não me interessa. É bastante evidente que você não possui o dom da simpatia em seu caráter, disse o rato d'água. O que receio é que o senhor não tenha compreendido a moral da história, observou o pintarroxo. O quê? Gritou o rato d'água. A moral! Quer você dizer que a história tem uma moral? De certo, afirmou o pintarroxo. Bem, na verdade, disse o rato d'água, de um modo bastante colérico. Acho que você deveria ter me dito isto antes de começar. Se o tivesse feito, eu certamente não o teria escutado. De fato, deveria ter dito bobagem, como o crítico. Contudo, posso dizê-lo agora. E gritou bobagem no mais alto tom e, dando uma rabanada com a cauda, correu para o seu buraco. Que lhe parece o rato d'água? Perguntou a pata, que chegou nadando alguns minutos depois. Possui muito boas qualidades, porém eu, pela minha parte, tenho sentimentos de mãe e não posso ver um solteirão chapado sem que me subam as lágrimas aos olhos. Receio tê-lo aborrecido, replicou o pintarroxo. O fato é que lhe contei uma história com uma moral. Ah, isto é sempre uma coisa muito perigosa de fazer-se, disse a pata. E eu concordo inteiramente com ela.